Supercomputador avaliou a chance do Palmeiras no Mundial e pode surpreender, viu? Tem também o Deco, diretor do Barcelona, falando sobre a negociação com o Palmeiras e ele admite um erro aqui muito importante nessa negociação do Vitor Roque. E os detalhes do terceiro uniforme do Palmeiras para o Mundial, que sim, é aquele que a gente mesmo falou, tem mais detalhes desse uniforme. Fica aqui com a gente, já chega por gentileza, deixando o like no vídeo, você que já é de casa, você que não conhece o nosso canal, fica até o final aí, se você curtiu o vídeo, aí sim, você deixa o like, faltam pouquíssimos dias para o Mundial, hein, rapaziada, pouquíssimos dias para o Mundial, e uma matéria publicada aí em 9 de junho de 2025, também conhecido como Hoje, analisou as previsões do supercomputador, sim, é um supercomputador Opta pro Mundial de Clubes da FIFA de 2025, que vai ser disputado aí nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho. Essa que é a primeira edição aí com formato expandido, né, contando com 32 times. E o Opta, que é um supercomputador, não sei se vocês já ouviram falar, depois vocês jogam no Google aí, Opta, que é um supercomputador, Opta Analyst. Ele é um supercomputador e ele analisa as possibilidades dos clubes irem bem e performarem em determinadas competições. Ele fez igual o Thanos, você já assistiu Vingadores? Ele realizou 10 mil simulações, também conhecido aí como simulação de Monte Carlo, né? Para quem já é trader, investidor aí conhece o que eu estou falando. Ele fez 10 mil simulações para prever as chances de cada equipe, destacando os favoritos, os possíveis destaques e os azarões. Os principais favoritos, não é segredo para ninguém, inclusive até, você já colocou aí, né? Os principais favoritos que não é segredo para ninguém, Paris Saint-Germain, que lidera com 18,5% de chance de vitória, seguido pelo Manchester City, com 17,8%, Bayern de Munique, com 12,8%, Inter de Milão, 12,3%, Real Madrid, com 9,8% e Chelsea, com 8,4%. Os outros clubes europeus, tipo Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, Juventus e Benfica, eles também têm chances razoáveis de avançar as fases finais. E fora da Europa, já times como Al Hilal, Inter Miami, Palmeiras, Flamengo, River Plate são mencionados aí como possíveis surpresas, embora com chances menores de títulos. E o que isso quer dizer, né, sobre o Palmeiras? O que eles trazem sobre o Palmeiras? Tem um artigo completo, inclusive. Depois, quem tiver interesse aí, a gente deixa na descrição do vídeo, você pode analisar o artigo com mais qualidade, né? O Palmeiras ele é citado como um dos outsiders com potencial aí para surpreender, mas não está entre os principais favoritos. Palmeiras que está no grupo A, que é considerado altamente competitivo aí, do lado do Porto, do lado do Inter Miami e do Al Ahly. A matéria destaca que todos os 4 times do grupo têm chances reais de avançar para as oitavas de final, mas não dá uma probabilidade específica de vitória ou de avanço do Palmeiras. Inclusive, esse texto ele menciona também que o Palmeiras, junto com o Al Hilal, com o Inter Miami, com o River Plate e com o Flamengo, está entre os 5 times não europeus com maior potencial para um bom desempenho, tá? Embora aí que conquistar o título seja considerado bem provável para a Opta, que é um modelo preditivo, eles não dão muitos detalhes específicos assim sobre jogadores ou sobre esquema tático do Palmeiras. Eles apenas mencionam aí a competitividade do Palmeiras no grupo. Eu quero saber a sua opinião, Erlan, mas isso aí ele reflete a dominância, né? Não tem muito segredo aqui, a dominância histórica dos clubes europeus, o que é compreensível aí muito pelo investimento financeiro, vocês sabem que dinheiro manda, né? E esses elencos estelares, essas competitividades das ligas europeias, elas falam mais alto, não tem como. Mas, no entanto, a inclusão do Palmeiras dentro desses times, só do Palmeiras estar no bolo ali como potencial outsider, é um reconhecimento, acho que, da força do Palmeiras hoje, né? É um clube que vem sempre batendo Libertadores, vem chegando, elenco sólido, o Abel também que faz um trabalho aí de longo prazo, que demonstra uma consistência em competições continentais. Assim. Então, acho que isso coloca o Palmeiras não como favorito, obviamente, mas deixa aquele esquema do tipo assim, ó, fica de olho, tá? Fica de olho. E o grupo A, principalmente onde o Palmeiras está inserido, eu acho que ele é mais. Ele é talvez mais competitivo, né? Mais desafiador. Você pega o Porto, que não é o principal europeu, mas está ali sempre figurando, tem tradição. E o Palmeiras ele tem talvez a vantagem de um elenco mais entrosado. Se fosse para falar dos 3, o Palmeiras tem a vantagem de um elenco mais entrosado frente ao Miami, frente ao Porto e também ao Al Ahly. Para mim, o Palmeiras tem chance real de chegar às oitavas de final. Isso aqui sou eu, né? Talvez tenha uma dose cavalar de clubismo no que eu tô falando aqui, mas especialmente se o Palmeiras se mantiver organizado, souber explorar a velocidade, né?
e aí conseguir avançar seria uma façanha, tanto considerando aí a força dos clubes europeus destacados, que aí você pode pegar um PSG, você pode pegar um Atlético de Madrid, aí é uma bolinha, é um jogo, tudo pode acontecer. Eu não apostaria no Palmeiras como um azarão, eu acho que o Palmeiras pode realmente surpreender, eu vou nessa linha, né? Especialmente se o Abel Ferreira conseguir extrair o melhor do elenco, porque é um torneio de tiro curto, né, cara? É um torneio de um tiro muito curto. Você viu o Marrocos aí na Copa, hein? Marrocos, uma Croácia aí pegando a final recentemente, eliminando o Brasil, né, e tal. E você tem ali a porcentagem interessante ali das oitavas de final também, o Last... Como que fala aí? Last 16? Você que tá no inglês aí. Aonde? Cadê? Tá escrito onde? Essa primeira coluna aqui é das oitavas de final, né? E tem isso mesmo. uma parada interessante aqui, 51,3% do Palmeiras, eles acabam colocando pelo menos o Palmeiras à frente dos rivais do grupo aqui, na chance de avançar para as oitavas, inclusive com uma porcentagem bem superior à do próprio Botafogo. E aí do Botafogo, eu acho que vai muito no lance do grupo, né? O Botafogo tem 2 europeus no grupo, o próprio PSG, que, mano, na hora que eu tava assistindo ali a final da Champions League, eu já comecei a imaginar o Botafogo. O Botafogo tem um time interessante, mas caiu muito de produção esse ano aqui, né? E a gente imagina essa questão da intensidade. E aí, pensando nas oitavas, a gente pode pegar o próprio PSG ou o Atlético de Madrid. Eu já falei aqui, até quando a gente fez a simulação, obviamente que a nossa simulação foi clubista, né? Mas assim, eu falei, eu prefiro pegar europeu ali no mata-mata do que brasileiro. Ser eliminado para brasileiro seria um absoluto inferno. Mas assim, é interessante essa questão da intensidade, né? Você imaginar que quando você vai naquele Mundial do final do ano, você tem que pegar ali talvez 2 adversários mais fracos, um adversário mais fraco, e depois pega o europeu, que é muito embaçado. Você imagina que você vai para umas oitavas, pega um Atlético de Madrid, depois você vai para umas quartas, pega um Bayern. Cara, não tem respiro. Tipo, você vai suar sangue para passar das oitavas, vai suar. E cada uma que você for passando vai ser pior, assim. Então, sendo bem realista, acompanhando o computador, realmente a porcentagem de ter um título é difícil, mas assim, falando ali até pela 15% aqui para as quartas de finais. Aí eu, no meu, talvez no meu clubismo, eu colocaria um pouquinho mais de porcentagem. Se a gente chegar até as quartas, a questão, que aí eu acho que ela vem primeiro, questão do dinheiro, a questão financeira dessa competição, já vai ser muito interessante, né? E aí o que vier depois aí é lucro, né? Exatamente. E, inclusive, você falou de Botafogo aí, lembrando, né? O Botafogo que fechou com Correia e Arthur Cabral. Botafogo que do dia para noite se reforçou. Então, olho nos caras aí, porque olha, meu amigo, promete, tá? E agora vamos para o nosso, antes do nosso próximo assunto, um recadinho rápido para vocês aqui, ó. KTO preparou uma promoção especial para a seleção brasileira contra o Paraguai. Se liga, não fica de fora. Você pode apostar na vitória do Brasil e se der ruim, você recebe uma aposta grátis de até R$10. Para participar é muito tranquilo. Você vem aqui, ó, no QR Code aqui embaixo ou no link fixado nesse comentário. Cria sua conta, né? Primeiro de tudo, criou tua conta, fora que você já vai estar concorrendo também aí no camarote com a gente no jogo do Verdão aí, que tem jogo bom, tem Palmeiras e Corinthians, fica ligado. Aí você criou tua conta aqui pelo QR Code e pelo link fixado no comentário, você vai até a aba promoções e procura por chance extra no jogo do Brasil. Procurou? Você clica lá, aceito participar. Monta uma aposta pré-jogo na vitória do Brasil, no mercado vencedor da partida, ativa a chance extra no boletim e confirma, lembrando que você tem que ativar antes de finalizar a aposta, tá? Ativa a promoção. E tem mais, se você já estiver participando aí da Liga do Milhão e a sua aposta for vencedora, ela ainda conta pontos pro ranking. Ou seja, além de você torcer pro Brasil aí, você sobe na disputa por prêmios insanos na Liga do Milhão. Eu, como quero pontuar no ranking dos influenciadores, eu já vou fazer a minha também. Acertei uma odd 10 na rodada passada. Eu sou o 6º melhor de São Paulo, viu, Orla? Nós, né, na verdade, nós do Mil Grau. Nós estamos na lista, somos o 6º melhor de São Paulo. Lembrando, tá? Um recado para vocês, meus amigos. Responsabilidade. Responsabilidade, não coloque uma grana que vai te afetar. Não tira dinheiro de onde você não tem. É sempre por entretenimento, igual você vai beber uma cerveja. Vai beber uma, bebe uma, 2 cervejas apenas. Se mantenha no foco, se mantenha ação. É apenas para fins de entretenimento e para maiores de 18 anos. Perfeito? E o nosso próximo assunto aqui, o Deco. Sabe o Deco, diretor do Barcelona? Ele falou, errei, fui vacilão na negociação aí entre Vitor Roque e Palmeiras. Vitor Roque, Palmeiras e Barcelona. O Vitor Roque ele chegou ao Barcelona em 2023 aí, cheio de expectativa, né? Atuação de destaque no Atlético Paranaense, seleção brasileira,
e o que credenciava ele muito é ser até um dos 9 futuros da seleção brasileira. Ele acabou fazendo somente 16 jogos e marcando 2 gols. E faltou cuidado da equipe técnica e ele foi contratado na época errada, segundo aqui disse o Deco, aquele mesmo, diretor do Barcelona. Ele que é naturalizado português, né? O Deco, ele gere a instituição do Barcelona, e a ideia inicial era que ele fosse contratado no meio de 2024 e não de 2023. Isso teria colocado aí uma pressão nele por um brilho imediato. Foi o que, segundo o Deco, foi o que atrapalhou, tanto por parte do clube quanto da imprensa. Enfim, ele teria tido dificuldades aí com a adaptação do país e o Deco afirmou, foi um erro, disse o Deco, inclusive pro Globo Esporte, sobre a chegada do Vitor Roque, aí uma temporada antes do previsto. E ele disse também que o treinador queria assim e acho que ele foi prejudicado por isso. E aí é a exigência do Barcelona. E ele também ressaltou que a transferência deveria ter sido melhor planejada entre o staff e a direção. Se você, ele também disse, né? Se você ficar muito preocupado com o que a imprensa escreve, pode ter problemas, afirmou o diretor do Barcelona. E outra coisa também que ele comentou aqui foi os 6 primeiros meses dele não foram bons. Acho que também faltou cuidado geral do staff de identificar problemas de que ele estava tendo, tá? E a passagem do Vitor Roque no Barcelona, ela foi muito curta. Ele entrou em campo em 16 oportunidades, ele sendo somente titular 2 vezes, ele marcou 2 gols, não deu nenhuma assistência. Enfim, foram 14 partidas pela La Liga, 2 pela Copa do Rei. Uma passagem aí, acho que a gente pode afirmar, né, para ser esquecida do Vitor Roque, mas em compensação aqui, se tratando de Palmeiras, né, o Barcelona parece, pelo menos a sensação de alívio do Barcelona é de que se livrou de uma bucha, né, no português claro aqui. O que se diz na imprensa espanhola e entre os espanhóis é que o Barcelona se livrou de uma bucha. Eu vou falar aqui para você do meu ponto de vista palmeirense. Eu fiquei bem empolgado quando o Vitor Roque veio. Fiquei muito mesmo, especialmente depois de uma passagem, acho que tão complicada assim pelo Barcelona. A declaração do Deco, acho que ela é meio que uma meia-culpa, né? Importante, ela põe uma luz nesse problema, acho que recorrente do futebol europeu, que é a falta de paciência e também a estrutura para jovens talentos em grandes clubes europeus, né? O Vitor Roque, ele é apenas um exemplo, porque ele foi para o Barça com 18 anos e ele carregava esse estigma de ser um futuro camisa 9 da seleção, e para mim ele foi jogado aos leões. Eu acho que ele foi jogado aos leões. Um exemplo clássico disso também, cara, é o Gabriel Jesus no Manchester City. Apesar do Gabriel ter tido mais sucesso que o Vitor Roque, ele enfrentou dificuldade na Inglaterra, barreira do idioma, ele teve diversas coisas, mas porém o City deu apoio para ele. Algo que o Deco admite que faltou no Barcelona, né? Outro caso também, o do Vinícius Júnior no Real Madrid. Ele chegou em 2018 com 18 anos, ele teve críticas pesadas, né? Mas ele teve um plano de desenvolvimento claro. Ele teve minuto crescente no clube, e o que, obviamente, capacitou ele para ser um dos melhores do mundo, né? Esses exemplos, eles mostram que a gestão de jovens, ela exige paciência, né? Então o pessoal às vezes tá falando agora, o Vitor Roque, será que valia tudo isso mesmo? Eu acho que a gente não pode, talvez, cometer o mesmo erro que o Barcelona, né? Tudo bem que a situação no Palmeiras, ela vai ser diferente, eu tenho certeza que vai ser diferente, muito porque o Abel tem uma abordagem mais estruturada, né, para entregar com os jovens. Vocês viram com o Endrick, que brilhou antes de ir para o Real Madrid, o próprio Estevão, que também está sendo preparado com cuidado. O Vitor Roque, mesmo com apenas aí, acho que quantos gols ele tá? Ele tá com 3 gols, ele já mostra uma evolução. Já superou do Barcelona, que era 2. Então, já passou. E é especialmente por ser titular com frequência, né? Enfim, como palmeirense, eu vejo a contratação do Vitor Roque como uma boa tentativa. Agora ele precisa se provar em campo, né? Ele precisa fazer, precisa justificar isso. Ele tem apenas 20 anos, ele finaliza, ele é um jogador intenso, é um cara que, pelo menos taticamente, ele procura fazer aquilo que o Abel propõe, né? Enfim, o que você acha, cara? Eu comparei aqui com alguns casos, queria entender qual é a sua opinião. É importante lembrar que quando ele estava ali no Furacão e o Endrick aqui, muita gente comparava e muita gente falava que ele era melhor. Aí tem um pouquinho das duas coisas. Um pouquinho porque o pessoal às vezes custa admitir que o jogador do Palmeiras é muito bom, muito diferenciado, né? E aquilo que eu falo, que o brasileiro odeia brasileiro, então quando ele vê um brasileiro se destacando muito, que foi o caso do Endrick, que é muito iluminado, assim, rola aquela inveja, aquele negócio de querer diminuir o cara, então às vezes você sentia que tinha isso, um pouquinho de comparar os dois, até, Vitor Roque tava num clube ali que não tem tanta antipatia assim, tudo bem que o Furacão ultimamente tem, né, mas nem se compara com o Palmeiras, com os rivais, né? Então assim, comparavam ele por um pouquinho disso, mas também porque ele tinha qualidade também, não era uma comparação à toa,
tinham ali questão de seleção de base, estavam sempre presentes e tal, os números do Vitor Roque já eram muito bons aqui também, inclusive até quando o Endrick ele sobe, ele ganha ali em 2022 como revelação, para mim ali deram pro Endrick ali, mas pela questão midiática, assim, porque o Endrick para mim ele foi o craque de 23, isso é indiscutível, mas a revelação de 2022 do Brasileiro 2022 foi o Vitor Roque, né, ele jogou a competição inteira, o Endrick jogou só no final da competição e tal, então o Vitor Roque ele surgiu como muito promissor, tem esses erros, né, e ele inclusive também foi depois de lesão, né, ele nunca tinha tido uma lesão muito grave, ele teve uma lesão, daí no que ele estava se recuperando, ele vai para o Barcelona. Então, o negócio do time, né? Meio que tudo deu errado, assim e tal. Bom para nós, né, cara? Tomara que ele continue evoluindo. Já fez, inclusive, dos 3 gols, 2 valeram 3 pontos, né, no Brasileirão, que ele fez o gol da vitória mesmo contra o Vasco e contra o São Paulo, já um gol em clássico também. O pessoal às vezes pega no pé. Eu não tenho tanta essa pira, tipo igual a galera fica falando do Estevão, de não fazer gol em clássico, mas é importante também, né? Não tem como negar isso. Então ele já fez um gol em clássico aí também legal. E é isso, mano, é bom pra nós, aproveitar, igual eu falo do Gabigol, tipo, a gente zoa o Gabigol, fez uns 2 gols na Europa e tal, só que o flamenguista tá ligando pra isso, o cara voltou, deu 2 Libertadores pros caras, tipo, por fim, pra ele foi até melhor, eu acho. Que é aquela, né, você prefere ser plebeu entre os reis ou rei entre os plebeus, tem esse grande ditado, né? E aqui falando sobre os detalhes do novo uniforme do Palmeiras. A gente acertou, hein? Mais uma. Bota na nossa conta aí. A gente trouxe com detalhes para vocês o vazamento da nova camisa do Palmeiras muito antes que a galera. E tem aqui, ó, os detalhes de como vai ser o novo uniforme. A gente vai trazer mais informações exclusivas para vocês, tá? Lançamento, a terceira camisa do Palmeiras vai ser oficialmente lançada, pelo menos aqui na nossa previsão, de 10 a 11 de junho. Eu acredito que amanhã deve ser lançada, às vésperas do Mundial de Clubes, em um evento conjunto com a Puma, reforçando aí a preparação do Palmeiras para o Mundial. A campanha de lançamento inclui aí um ônibus customizado, né, com o design da camisa, que vai fazer tour por New Jersey e Miami, dos dias 14 e 23 de junho para promover os uniformes nos Estados Unidos, onde o torneio vai ser disputado. E aqui a gente vai falar de design, né? Design e estética, aí é mais a tua área, Erlan. Ó, cor e estética. A camisa, ela tem aquele off-white, que foi o que a gente também antecipou para vocês. Branco sujo, com detalhe em verde escuro, na gola e nas mangas. Ela tem textura com padrão aí vintage, né? Vintage ou vintage, não sei como se diz, inspirado em folhas de palmeiras, criando uma estética elegante que aí alia tradição e modernidade também. E mais detalhes específicos também, ela inclui o escudo atual do Palmeiras, né, em versão monocromática no peito, com o logo da Puma, né, e o Master do Palmeiras em dourado. A frase "de fato é campeão", que também vão estar lá nos uniformes home e away, ela aparece na gola, remetendo ao Mundial de 51. E tem também a marca d'água com elementos aí da bandeira do Brasil e o P do Palmeiras envolto nos louros, simbolizando as conquistas do Palmeiras, né? Enfim, rejeição do design anterior também que a gente teve. O Palmeiras, ele inicialmente teve uns vazamentos de uma camisa verde com listras brancas, né, estilizada ali como Palmeiras, que foi, aquelas do Palmeiras foi a camisa do Palmeiras com Palmeiras, realmente foi vazada e o Palmeiras rejeitou esse design e optou aí pelo modelo off-white para destacar a sofisticação pro Mundial, tá? A tecnologia, assim como os outros uniformes, a versão jogador vai usar aquele tecido Jacquard com tecnologia Drycel para maior absorção de umidade, com escudo em logos em TPU, alto relevo, e a versão torcedor tem o tecido pólen com escudo bordado, o que mantém a qualidade Puma. E aí precinhos, né, amigo? Precinhos. Modelo torcedor 700 pila, modelo jogador R$1.200, tá? E aí vai judiar da galera, tá? Vai judiar da galera. E a torcida tá dividida, viu? Parte gostou, parte não gostou. Queria saber o que vocês acharam aí, cara. E você, Erlan, o que você achou? Cara, eu preciso ver pessoalmente. Essa daí, ela é da que a gente tinha trazido também, que é uma collab com o Kid Super, né? Depois do vídeo eu fui até pesquisar sobre ele. Ele já tinha feito umas parcerias com a Puma. Ele trabalhou com a BAP já, que é uma marca bem cheia dos abstratos, assim, então ele já tá acostumado com essas coisas, digamos, estranhas, e tá trazendo pro futebol agora, junto com a Puma. Assim, é aquele negócio, às vezes você vê pessoalmente, tem uma camisa, eu acho que uma das únicas camisas que eu vi pessoalmente e eu continuei achando feio foi aquela que era de exército, 2018, né?
Meu Deus, aquela camisa era muito feia. Eu falei, não, acho que pessoalmente ela era horrível mesmo a camisa. Tiveram algumas camisas estranhas, assim, ao longo. Essa aqui, quando a gente postou, a galera, todo mundo comentando que não tinha gostado. Aí hoje, que já tem assim, esse trabalho fotográfico já mais profissional, aí o pessoal já tá começando a mudar de ideia. Aí daqui a pouco o cara vê na loja, aí daqui a pouco o cara vê com algum amigo usando, e no fim das contas a galera acaba comprando, isso daí vai vir num preço mais salgado, né, que a gente falou, mas por fim das contas a galera acaba comprando mesmo, e aí vai ter a terceira camisa ainda em agosto, né, então esse ano aqui, para quem compra, para quem tá acostumado a comprar camisa, deixa o limite do cartão separado aí, que o negócio vai ser pesado. E a do goleiro, esse vermelho com esses detalhes aí, ficou bem... sei, viu? O Everton, ele tava vestindo uma ontem na festa, que era esse mesmo design, só que sem esses detalhes aí, né? Eu achei ela bonita, só que aí quando coloco isso aí, não gostei muito. Mas é que negócio, às vezes eu vou ver pessoalmente e vou querer pegar também. Eu achei essa terceira camisa muito parecida com a segunda, você não achou, não? Porque assim, ele só não pinta a manga, né? Ele tem a manga dividida ali, tem o off-white, tem o verde, mas eu achei bem parecida com a segunda. Eu não sei. Eu falo, não gostei, me vê duas. Todo palmeirense assim, né? Essa vermelha também, enfim. Aí a gente vai lá na Verde Branco Mania, lá, nosso parceiro, e acaba rapando tudo lá. Um abraço pra eles, inclusive. Tive lá ontem. Você que tá procurando camisa oficial do Verdão, viu, rapaziada? Verde Branco Mania, nosso parceiro oficial aí, há mais de 5 anos. Fechado, senhores? Ó, passamos por um monte de coisa aqui, tô até rouco já. A gente falou do Opta, que analisou as chances do Palmeiras no Mundial. Falou também do Deco, o Deco falando que errei, fui moleque, Neymarzando aí o Deco. E teve também o lançamento, o vazamento, né, oficial, podemos dizer, o vazamento oficial da camisa do Palmeiras, que bate com a nossa informação. Então, senhores, ó, mais um votinho de credibilidade pro Mil Grau aqui, viu? A gente trouxe para vocês informações antecipadas, bate com todas as informações que trouxemos para vocês aqui em primeira mão. Fechado, senhores? Quantos minutos de vídeo deu aí? 90 minutos de vídeo? Nossa. Acho que já deu isso, né? Meu Deus do céu. Esse aqui dá pra lavar bastante louça aí, o pessoal que gosta de ouvir lavando louça. Enfim, boa sorte. E que se você chegou até aqui, olha, meus parabéns, viu? Dá um like no vídeo se chegou até aqui. Fechado, senhores? Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!